Debaixo do sol, tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Esse é o primeiro capítulo de Eclesiastes. Se você quer começar já no dia 1º de setembro, mudando os seus hábitos em relação à palavra de Deus, sugestão, começa lá em Eclesiastes, que vai falar exatamente aí da vaidade da vida, desse olhar sobre a vida que às vezes a gente se debate, briga tanto, que na verdade não precisa de muito não, está no simples. Tem muitas formas de começar a ler a palavra de Deus, de você se aproximar. Procure a sua, procure a intimidade com Deus através da palavra. E hoje nós vamos falar sobre como é importante as nossas relações, mas em especial como é importante a gente pensar sobre antes de responder. As pessoas têm uma necessidade muito grande, né? Como eu acabei de falar, tudo é vaidade. Se num diálogo, numa palavra, você quer falar, você quer se colocar, a vaidade fala mais alto, o ego fala mais alto. O silêncio, gente, também é comunicação. Às vezes a gente quer falar para a gente se colocar, mas na verdade o silêncio ele fala até muitas vezes mais. Por isso que é importante quando você escuta, você parar para pensar para você responder, né? Existe um silêncio necessário em tudo isso. É um espaço, o silêncio é um espaço sagrado, onde a verdade do outro pode residir. Ouvir verdadeiramente é um ato de humildade, um reconhecimento de que nossa perspectiva não é a única, que a gente sempre acha que a nossa perspectiva é a única. Mas a gente precisa abrir mão do impulso primitivo de reagir, para então, depois, escolher responder. A escuta ativa, ela vai desarmar os conflitos. Escuta ativa é isso, é você escutar o que o outro tem para dizer. Quando começa a ventar e querer chover, a gente fala, vai chover, não precisa da chuva em si, mas a gente percebe a chuva. Assim é um olhar ativo e assim também funciona a escuta ativa, que transforma o diálogo de uma batalha, né, em uma ponte sólida, construída sobre a compreensão mútua. Quando nos permitimos ouvir, verdadeiramente ouvir, captamos não apenas as palavras, mas a intenção. Tá ventando, ventando forte, pode ser que vá chover, né? A dor ou a alegria que motiva aquela fala. Responder sem ouvir é como atirar sem flechas no escuro, né? Você fala, você pode acertar algo, mas provavelmente será algo que não deveria acertar. E aí já foi. A resposta sábia, portanto, não nasce da pressa, mas da paciência. E a paciência é filha do silêncio que acolheu a fala alheia. É no vácuo da escuta que a resposta mais profunda e transformadora vai se formar. Então, eu vou dar um exemplo para você. Sabe aquele dia bem difícil? Às vezes, o cansaço, né? De tanta coisa simples ou até mesmo de coisas mais graves na vida, né? Imagina uma mãe que chega do trabalho exausta, cansada, com todos os seus problemas depois do dia todo. Aí aquele filho, adolescente, diz assim para ela, eu odeio a escola, não aguento mais. Aí a reação impulsiva, sem ouvir da mãe, seria, claro que não vai desistir, eu estudei tanto, estou trabalhando tanto, é para te dar isso. Mas se a mãe se prepara para ouvir, mesmo cansada, respira fundo e pergunta, puxa filho, o que está acontecendo? Me conta. Ele então desabafa e diz, eu tirei uma nota baixa, né, na prova, passei por tal situação e me sinto um fracassado. A resposta agora, baseada no entendimento real da mãe, muda completamente, gente. E aí ela diz, sei como você se dedica, uma nota não define você, filho. Amanhã a gente vê onde precisa melhorar juntos. Vamos descansar? Então, a primeira resposta era um julgamento, já a segunda, um abraço em forma de palavras. A mãe não ouviu apenas a reclamação, ela ouviu a frustração por trás dela. E o filho não ouviu uma ordem, ouviu um apoio.
o conflito potencial se transformou em conexão. Vamos então na palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Comece hoje a se dedicar à palavra. Tira ela de lá, daquele instrumento, como instrumento de decoração, traga ela para suas mãos, onde você vai se sentir com mais esperança. Vós o sabeis, meus irmãos bem-amados. Seja cada um pronto para ouvir, lento para falar, lento para se irar, pois a ira do homem não realiza o que é justo diante de Deus. Bendito Santiago, que nos dá um conselho tão importante e tão essencial para a nossa convivência na sociedade, na família, na igreja, né? Coloca com letra bem grande, maiúscula, desse tamanho assim, esse verbo que se chama escutar, né? É o que ele diz para nós, né? Cada um seja pronto para ouvir, para escutar. Minha gente, a convivência da gente em família, em comunidade, na sociedade, ela é sempre um desafio, né? E esse desafio, ele facilmente se transforma num problema imenso quando ninguém quer escutar. Quando todo mundo quer de alguma forma ser decisivo e decidir as coisas, a minha opinião equivale, o meu parecer equivale, o que eu estou sentindo é que importa, né? E eu creio que a grande sabedoria nossa, e por isso que é uma virtude, essa capacidade de escutar, né? Mas não é escutar assim apenas com os ouvidos, embora a gente tenha 2 ouvidos e uma boca só, mas quase sempre os ouvidos ficam moucos e é a boca que mais fala e fala muita coisa que eu não deveria jamais falar. O importante é exatamente a questão de eu prestar atenção, né? Ouvir prestando atenção, ouvir tentando enxergar por dentro das palavras, perceber o que a pessoa está sentindo lá dentro dela. A Dana acabou de dar um exemplo nesse diálogo entre mãe e filho. A mãe percebe o que vai dentro do coração da pessoa e não apenas as palavras que saem, que ofendem, machucam, não. Então a capacidade de escutar, essa capacidade de eu estar prestando atenção no ser humano, na pessoa, né? Digamos assim, na situação por a qual ela possa estar passando. E não esqueça de uma coisa muito importante. Sempre que há uma crise no escutar, a gente acaba cometendo alguma injustiça no julgar, né? E quase sempre esse julgar é negativo, né? Porque a gente quer ter razão. E é tão triste quando a gente vai conversar com a pessoa, você já percebeu como de repente a pessoa te interrompe. Ela mata a conversa, ela quer se apresentar, ela quer somente ela falar. E às vezes ela não dá aquele tempo tão precioso de procurar examinar o que você está dizendo mesmo, o que está acontecendo. Facilitar o outro a expressar o que quer é muito melhor do que a gente interromper, criticar, julgar, rebater, criar uma discussão e talvez até uma inimizade. Esse dom da escuta, né? E da escuta com o coração. Quando eu olho para a pessoa e lá dentro eu começo a dizer para a pessoa, eu quero bem você. Pode falar que eu vou tentar entender. Às vezes até a pessoa sendo um bocadinho agressivo com a gente, entende? Mas a agressividade é dela, é do problema que ela está vivendo. Possivelmente eu possa não ter provocado absolutamente nada e ela despeja em mim, às vezes como se eu fosse aí um cestinho de lixo. Mas não é desse jeito. Então, o São Tiago nos diz essa palavra, seja pronto para ouvir. E ele fala mais, seja lento para falar. Não tenha pressa de atravessar a conversa do outro, de olha, eu estou aqui, eu que quero falar. Seja lento para falar. Porque no falar, a gente deveria sempre pensar 2 vezes e não apenas aquele emocional que vem dentro da gente, que quer rebater ou quer se apresentar, se exibir, fazer bonito. Tudo isso, gente, não ajuda a gente a viver o mandamento do amor, viu? Então, tenha no seu coração isso, porque quando a gente sabe escutar, dificilmente a gente parte para a agressividade, para a ira, para a raiva. A gente consegue acertar muitas coisas, mas é preciso essa sabedoria do Espírito Santo, o grande dom da escuta, do ouvir desarmado, assim com gosto e amando quem está falando para você.
Vamos rezar pedindo a Nossa Senhora, aquela que escutou sempre, continua aqui na Basílica escutando meio mundo que passa diante dela. Ela fala pouquinho, mas quando ela fala, ela decide, porque ela só escuta, escuta e escuta. Seja você também um ser humano sábio, com essa grande virtude de escutar. Vamos rezar, Dani? Vamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por São nós. José, Rogai por nós.